Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8, vai dizer assim a palavra do Senhor. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Se todos nós observamos, no versículo 8 do capítulo 6, nós falamos sobre Estevão, para que possamos entender sobre a vida desse homem, para que possamos entender sobre este varão cheio do Espírito Santo. É necessário nós voltarmos lá para o início de Atos dos Apóstolos, quando a Bíblia vai dizer sobre a igreja primitiva, a igreja que foi fundada pelos apóstolos. Se nós formos ler do capítulo 6 para trás, nós vamos entender que a igreja primitiva não era qualquer tipo de igreja, mas era uma igreja diferente. Por quê, pastor? Quando nós vamos ver a igreja de Atos dos Apóstolos, nós vamos observar que algo e coisas diferentes aconteciam no meio da igreja. Ali nós vamos observar qual é o verdadeiro avivamento que uma igreja pode viver e pode passar em nome de Jesus. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, a gente vai ver que o primeiro sinal que a igreja vem passar para nós é o crescimento da palavra de Deus. Conforme a palavra de Deus crescia, almas se rendiam ao Senhor. Outro sinal de avivamento da igreja primitiva era uma igreja que estava em constante oração, era uma igreja que orava, era uma igreja que buscava a presença do Senhor. E não somente isso, por haver crescimento da palavra, por haver oração, era tão normal acontecer curas, milagres, a tão certo ponto que pessoas colocavam os enfermos pelas ruas, e eles acreditavam que até mesmo a sombra de Pedro poderia curar os enfermos. Havia-se o poder de Deus manifestado no meio da igreja. Havia certos momentos que até os apóstolos eram presos, e anjos do Senhor iam até a prisão para os soltar. O avivamento era notório no meio da igreja. Que essa igreja possa viver este mesmo avivamento. Mas enquanto a igreja não levar a palavra, enquanto a igreja não tiver uma vida de oração, enquanto a igreja não se humilhar diante da presença do Senhor, a gente vai ver um monte de crente frio, congelado, que não sente a presença de Deus. Mas quando eu me dedicar para pregar a palavra, quando eu descer em humilhação, irmãos, a glória do Senhor será tomada na igreja. A gente vai ver cura, a gente vai ver milagre, a gente vai ver. Quem crê nessa palavra, levante a mão nessa noite para adorar ao Senhor. Eu duvido se a igreja primitiva fazia rampa para cadeirante subir. Aqui não sobe cadeirante, toma, pega a tua cadeira e anda. Tinha autoridade para curar, tinha autoridade. A igreja precisa viver este avivamento. A gente precisa ver paralítico levantar da cadeira. Cadê a fé da igreja? A gente precisa ver novas línguas estranhas. Antigamente, irmãos, batismo com o Espírito Santo era algo tão normal. Hoje parece que batismo com o Espírito Santo virou milagre. Mas nessa noite Deus quer derramar a presença sobre a tua vida. Quem crê em nome de Jesus. Então nós observamos que por essas características a igreja primitiva era uma igreja avivada. Só que o que veio acontecer para que possamos entrar na questão do diácono Estevão? É que os discípulos apóstolos precisavam pregar a palavra.
Só que chegou um certo ponto que era tanta alma que eles tinham que pregar a palavra e cuidar das alvas, e principalmente, Atos vem dizer que é das viúvas. Eles tinham que pregar a palavra e servir as viúvas. Aí foi que eles entraram e disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. É aí que eles vêm instituir ou levantar 7 diáconos na igreja primitiva. E dentre esses 7 diáconos, a Bíblia vai dizer que havia um homem chamado, ou um jovem chamado Estevão. E Lucas é bem claro quando ele vem afirmar isso, que Estevão, ele era um homem cheio de fé. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. E não somente isso, ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Deus começa a levantar Estevão. Estevão começa a pregar a palavra. Sinais começam a acontecer através de Estevão. E a Bíblia vem dizer que pessoas começam a se levantar contra a vida de Estevão, porque Estevão agora estava se destacando. Mas ora, se nós podemos observar que Estevão também tinha muita sabedoria. Todos que vinham afrontar Estevão, Estevão respondia na palavra de Deus. Pessoas começaram a se levantar contra Estevão. Pessoas começaram a afrontar Estevão, porque é bem verdade, todo crente que é cheio do Espírito Santo, ele sempre será afrontado, pastor. Todo crente que é cheio do Espírito Santo, Satanás vai levantar alguém para o afrontar. Mas crente que é cheio do Espírito Santo não retrocede. Crente que é cheio do Espírito Santo prega a palavra. Crente que é cheio do Espírito Santo tem. Se tem crente cheio do Espírito Santo, levanta a mão nessa noite para adorar a Ele. Aí o que foi que eles disseram? A gente não consegue convencer esse homem, a gente não consegue derrubar ele. Vamos fazer o seguinte, vamos contratar algumas testemunhas e vamos dizer até ante o sinédrio que esse homem está blasfemando contra Deus. Vamos aí contratar 2 testemunhas e vamos dizer que ele está blasfemando contra o Senhor. A Bíblia diz que pegam Estevão, levam ele até o sinédrio onde se julgava. A Bíblia vem dizer para nós que quando Estevão chega diante daqueles homens que julgavam, quando aqueles conselheiros olham o rosto de Estevão, eles não enxergam o rosto de Estevão, mas era como se fosse um anjo no seu rosto. Porque todo aquele que é cheio do Espírito Santo, você olha e você vê a diferença nele. Eu vou repetir novamente, todo aquele que é diferente, você vê passando na rua e você vai dizer: lá vai um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Você olha para uma mulher cheia de Deus e você vai dizer: lá vai uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Ainda existe diferente entre aquele que serve e o que não serve. Ainda existe diferente entre o mundo e a igreja. Ainda existe a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Eu sei que eu estou pregando para crente que é sal, para crente que é luz, para crente que faz a diferença. Levanta a tua mão se você é diferença e adore a Ele. Eles começam a acusar Estevão. Esse homem está blasfemando pelas praças, pelas ruas. E era de lei, se tivesse 2 testemunhas ou mais, não tinha como revogar. Estevão estaria ouvindo diante de todos aqueles homens. A Bíblia vem dizer que Estevão toma a palavra. Irmãos, se nós formos observar o capítulo 7 por completo, Estevão, quando assume a palavra, ele prega 53 versículos. Ele poderia se defender, mas você vai ver que ele só prega a Bíblia, irmãos. Parece que eu posso contemplar Estevão pregando 31 horas, 2 horas para aqueles homens, irmãos.
Ele começa a pregar para aqueles homens contando de Moisés. Ele começa a contar dos feitos do Senhor, o quanto o povo estava rejeitando. Mas sabe o que é mais interessante aqui? Estevão estava diante de homens que poderiam condenar ele, mas ele pregou a verdade. Sabe por quê, igreja? Quem é chamado por Deus, aonde precisar, ele vai pregar, independente do lugar. Eu vou falar algo profundo nessa noite. Quem é chamado por Deus, ele não escolhe aonde ele vai pregar. Aonde Deus manda, ele prega. Se é no presídio, ele prega. Se é na escola, ele prega. Se é no trabalho, ele prega. Não importa quem está na frente dele, ele prega a palavra de Deus. Levante a tua mão nessa noite para receber esta palavra. Independente de onde ele estiver, ele vai pregar a palavra. Ele não se envergonha. Está diante do advogado, ele vai pregar a verdade. Está diante do maior dizimista da igreja, ele vai pregar a verdade para o maior dizimista. Está diante de qualquer autoridade, ele vai pregar a verdade, porque o compromisso dele é com a verdade, é com a verdade, é com a palavra de Deus. Ele prega, irmãos, ele só fala de Bíblia. Vocês endureceram o coração de vocês enquanto eu pregava. O que eu preguei para vocês foi arrependimento, foi Bíblia, foi palavra, mas vocês endureceram o coração de vocês. A Bíblia diz que quando Estevão acaba dessa mensagem, a Bíblia vem dizer que ouvindo eles isso, enfureceram o seu coração, e o texto vai dizer que eles rangeram seus dentes. Eles estavam sentindo tanto ódio de Estevão, que eles rangeram os dentes uns nos outros, porque a verdade vai incomodar algumas pessoas. Porque tem gente que não vai suportar a verdade, mas mesmo que exista gente que não suporta a verdade, prega desse mesmo jeito. Porque mesmo que possam matar um profeta, mas ninguém consegue matar a verdade que o profeta pregou. Depois que ele prega, está pregado, irmãos. Tem gente que você vai pregar e não vai suportar ouvir a tua voz. Tem vezes que você vai pregar e você vai tocar na ferida. Mas se Deus mandou, fala. Se Deus mandou tu dizer, diz. Se Deus mandou tu profetizar, profetiza. Porque o teu compromisso é com a palavra de Deus. A Bíblia vem dizer que eles rangeram seus dentes. O texto continua dizendo que Estevão olha para os céus, e ele viu a glória de Deus, ele viu o trono de Deus e Jesus à sua direita. E ele passa agora uma revelação dizendo que eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem à direita de Deus. E a Bíblia vem dizer que eles começaram a gritar, porque eles não queriam ouvir que Estevão estava falando. Enquanto eles gritavam, ele tampava os seus ouvidos. É como muitos da nossa geração. A gente está pregando, mas não quer ouvir o que a gente prega. A gente está dizendo, se converte, larga esse mundo. A gente está dizendo, essa vida vai te levar para o inferno. A gente está dizendo, a vida de prostituição, a vida de fornicação, a vida de adultério, a vida errada vai te levar para um caminho errado. Mas essa geração tampa o ouvido. Mas mesmo que tampa o ouvido, eu vou pregar do mesmo jeito, porque eu quero ver tu dizendo, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu quero ver tu crente, eu quero ver tu salvo. Por isso eu vou pregar a verdade. Eles começaram a gritar e tamparam os ouvidos. Eles tamparam os ouvidos diante daquela pregação, daquela revelação de Estevão. E a Bíblia vem que agora eles expulsam Estevão da cidade. Eles colocam Estevão em um lugar aonde se matava. Estevão ajoelhado. A Bíblia vem dizer para nós que ele diz, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E apedrejaram Estevão, e Estevão foi morto pelo Evangelho de Cristo. Esse
Esse que é o evangelho verdadeiro, igreja. Se precisar morrer, eu morro, porque eu sei que o morrer em Cristo para mim é lucro. Eu desconheço o evangelho que por aí estão pregando de facilidade, aonde o homem tem que ser o centro das atenções, pastor, aonde o homem tem que ser, onde o culto tem que ser homocêntrico, aonde homens estão recebendo troféu, aonde homens estão sendo exaltados por outros homens. Eu desconheço esse evangelho. Evangelho é morte, evangelho é perseguição, evangelho é alguém se levantar contra a tua vida, evangelho é tu pregar a palavra e alguém começar a falar mal de ti, evangelho é tu pregar a palavra e macumbeiro se levantar, feiticeiro se levantar. Esse é o evangelho verdadeiro, aonde pessoas vão se levantar contra a tua vida, mas morrer para mim é lucro. Só quem crê nessa palavra, levante a mão para adorar ao Senhor. Esse que é o verdadeiro evangelho, irmãos. Nesse evangelho onde um monte de crente fica se lamentando de mimimi, irmãos. Tem muito crente que não passaria um dia junto com a igreja primitiva. Ih, rapaz, esse negócio de ser apedrejado, eu vou fugir de Jerusalém. Mas os discípulos disseram: o que me importa, obedecer os homens ou obedecer a Deus? Não importa diante de quem você esteja, eu vou pregar a verdade, dou a quem doer. Não importa o que aconteça, se tiverem que decapitar a tua cabeça, pregue a verdade. Eu sei que eu estou pregando para homens e mulheres de Deus compromissados com a palavra de Deus. Ele sabia que ele poderia ser apedrejado, ele saberia que ele poderia morrer, mas ele pregou e morreu pregando a verdade. Um jovem, porque o texto vai dizer que ele era jovem. Quando as testemunhas se arrependem, a Bíblia vai dizer que as capas dele eles jogam sobre o jovem. Cita a referência como Estevão sendo apenas um jovem, mas compromissado com o reino de Deus. Será que você está preparado para passar o que Estevão passou? Ou você é alguém que na primeira dificuldade já quer abandonar Jesus? Será que você está preparado para ser como Estevão? Ou você, diante de algumas pessoas, você estremece para pregar com medo? O evangelho não é para gente covarde, o evangelho é para gente corajosa, que entra na boca de fumo e prega para traficante dizendo: Jesus ainda te ama e pode salvar a tua vida. Evangelho é para gente chegar diante do centro de macumba e dizer: Jesus pode mudar a tua história. Evangelho é tu sair pelas ruas para pregar a palavra. Evangelho é tu levar o ID de Cristo. Evangelho é alguém se levantar contra a tua vida e você dizer: da presença de Jesus eu não saio por nada, eu vou pregar a palavra, eu vou adorar, eu vou glorificar. Quem crê nesta palavra em nome de Jesus, levante a mão e adore ao Senhor. Aleluia. A igreja precisa passar por esse grande avivamento. Está percebendo o que acontece quando a igreja está avivada? Quando a igreja está avivada, irmãos, ela mexe com o diabo, ela incomoda o inferno. Não é porque ela se preocupa com o diabo, mas é que automaticamente pelas coisas que ela faz, ela vai incomodar o inferno. Você acha que o diabo está preocupado com uma igreja que não ora, uma igreja que não leva a palavra? Você acha que o diabo está preocupado com uma igreja que não consagra, que não busca a presença do Senhor, que não ora, que não se preocupa com as almas? Ele nem quer passar pela frente porque ele está despreocupado. Mas uma igreja que prega para almas, uma igreja que está em oração, uma igreja que se preocupa de pregar a verdade, irmão, o diabo está com a cabeça quase para estourar, mas queira ele ou não, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Se você crê nesta palavra, levante a tua mão para adorar ao Senhor. Eu creio que eu estou diante de hoje, nessa noite, de servos de Deus e servas que buscam esse avivamento. E
independente do que venha acontecer, ele sempre vai ser fiel ao Senhor. Que possamos tomar o exemplo desse diácono jovem, que tinha compromisso com o reino de Deus. Seja fiel até a morte, e você terá a coroa da vida. Amém, igreja? Aplauda ao Senhor, porque Ele merece